que é um padrão de comportamento trazido para essa vida? Então vamos entender o que é padrão de comportamento. É a forma como a pessoa funciona nessa vida. É a forma como ela está ali repetindo uma mesma forma de ser e que ela não consegue sair dessa repetição sistemática de um padrão de comportamento. Existem motivos e causas por detrás para que seja assim, para que ela esteja em tal ou qual padrão de comportamento. E hoje nós vamos explicar um pouquinho o que está por detrás disso e como que funciona a abordagem de se conhecer, acessar o padrão e ir desmontando esse padrão de comportamento trazido para essa vida. Então, por exemplo, existe um padrão que é um padrão de insegurança. Então, por detrás ali, em torno da insegurança, tem a procrastinação. Tem também a baixa autoestima, tá? Por detrás ali dessa insegurança, procrastinação, baixa autoestima, tem um não merecimento. Então, é a pessoa se sentindo que não merece aquilo. E por causa disso, isso faz com que ela entre num processo. Então, por exemplo, existe um padrão de comportamento que é a insegurança, tá? Junto com a insegurança aparece a procrastinação, aparece a baixa autoestima. Se nós olharmos para isso mais de perto, a pessoa que é insegura, que procrastina, que tem baixa autoestima, ela está dentro de um modelo ali de não merecimento. Então ela não se permite ter as coisas, o que gera ali um padrão de auto-boicote, de autopunição, dela nunca se permitir receber nada e ter nada dentro daquilo que ela almeja ter. Aí a pessoa se vê nesse ciclo presa e tem a sensação de que a vida não anda, não sai disso. Esse é um exemplo de um padrão de comportamento. Outro padrão de comportamento trazido para essa vida é o padrão de se sentir rejeitado e abandonado. Então, existe uma história infantil que marcou ali a pessoa. Mas é, antes de tudo, um mecanismo de defesa. Como se a pessoa estivesse se defendendo continuadamente de tudo e de todos. O mundo é muito hostil e as pessoas são hostis. Existe também, junto com isso, uma demanda de amor. Então, consequentemente, a pessoa se coloca num padrão submisso para receber o amor e ser aceita. E ao mesmo tempo ela está sempre se defendendo de relacionamentos, situações e pessoas para não ser rejeitada. Então, isso é o padrão trazido para essa vida. E a forma como a pessoa deu conta de funcionar para reduzir ao máximo as dores dentro dela, que ela não permite que seja vista nem na sua história e que fixou em traumas, em bloqueios, tá? Em dores. Então, esse padrão de comportamento que a pessoa trouxe para essa vida desde o nascimento, tem que entender que esse padrão ele está definido e foi fixado, formado em vidas passadas. E abrindo o arcabouço do inconsciente, que é possível visualizar a vida passada, a história passada, onde aconteceu motivos e situações que trouxeram um sofrimento e que lá atrás a pessoa não deu conta de processar, nem mentalmente, nem emocionalmente. Por quê? Nós somos como uma cebola com diversas camadas. As emoções ficam presas e os traumas mentais também. A não elaboração das situações no nível mental faz com que aquela incompreensão esteja no espírito imortal e seja trazido para essa vida. Por isso que a pessoa reencarna, ela nasce dentro de um padrão ali de vidas passadas, advindo de vidas passadas, e a partir do momento que ela vai vivenciando as situações infantis, essas ressonâncias com as experiências passadas e o padrão passado volta a se fixar e ela entra novamente nessa repetição desse padrão gerado de vidas passadas. Então, a regressão a vidas passadas é uma oportunidade de olhar para o espírito imortal. O que ele viveu que não foi bem processado e ficou de dor e que fixou ele num padrão de comportamento trazido para essa vida. Então, olhando para mais para perto disso,
a pessoa ali que está num padrão de insegurança, de procrastinação, de falta de confiança em si mesma, a camada ali que está por baixo, um não merecimento. Então ela não se sente merecedora de ter as coisas. Mas se nós olharmos então qual que é o motivo para ela não se sentir merecedora de ter as coisas, nessa camada mais de baixo existe a culpa. Mas como assim a culpa? Porque na vida atual não aparece a culpa. É porque a culpa está em vidas passadas. E é isso que é acessado. Então lá atrás aconteceu um erro, um equívoco em função de ignorância. Então o próprio espírito ali naquela vida passada era menos evoluído, errou, se arrependeu ali do que fez no momento do desencarne. Existe um repasso também das informações, dos sentimentos, das consequências do que se fez. E aí existe um remorso e fica, eu ia falar, introjeta uma culpa. Ele fica com essa culpa para as próximas vidas. E aí ele se prende nesse padrão aí de culpa e nasce nesse padrão de culpa que justifica depois a insegurança, o não merecimento e o auto-boicote, porque ele não pode ter, porque ele não tem merecimento. Então se fica auto-chibatando aí, está, porque tem uma culpa anterior, pregressa aí nessa história. Então, é quando em vidas passadas nós abrimos essa conexão e vai ser visualizado o que aconteceu lá atrás e que vai ser liberadas as emoções, integradas as informações para que as pessoas possam, à luz da consciência, agir de forma diferente nessa vida, livre do padrão. A pessoa então ela pode colocar, após visualizar isso, ela já pode colocar conscientemente outro padrão nessa vida, pois ela compreende o porquê em sua história que aconteceu aquilo e que ela não precisa mais continuar sendo assim. Então, é um movimento de ruptura conscientemente com o padrão de comportamento, que também é um padrão kármico, que ela está retroalimentando ali vida após vida. Tá? Em relação ao padrão de rejeição, de se sentir abandonada, que coloca a pessoa no mecanismo de evitação da vida e das coisas e pessoas, ela vai ver na vida passada o que aconteceu lá atrás, outras histórias de abandono, de traição que deixou marcas e que a mantém presa nesse padrão kármico trazido de outras vidas, como eu falei. A partir do momento que é possível ir conhecendo como e por que os padrões de comportamento trazidos nesta vida foram formados, é possível ir os liberando, colocando outra conduta e, consequentemente, finalização kármica que está engessada naqueles padrões de comportamento. O assunto de vidas passadas ele é bem extenso e ele apresenta particularidades, além de que cada um é um caso a ser trabalhado individualmente. Obrigada. Tchau, tchau.